no mundo atual, as formas de carreira andam muito diversificadas. A carreira tradicional, como era na década de 80, de uns anos para cá, tomou outro formato e as pessoas têm descoberto novas formas de profissão. Mas uma coisa é fundamental: é preciso o profissional saber se encontrar. Este é o momento certo para gerir sua carreira de uma forma mais inteligente e chegar mais rápido ao êxito. Pensando nisso, hoje nós estamos aqui com o coach de carreira e também consultor de gestão de pessoas, William Andrade, que vai falar um pouquinho mais sobre este mercado, este campo, no qual ele atua ajudando e auxiliando essas pessoas. William, seja bem-vindo, hein? Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito bem. O William que também trabalha em parceria com a Clínica Aura. Clínica Aura que tem excelentes profissionais que recebemos toda semana aqui no nosso programa em Foco e está sempre oferecendo aí a você que nos acompanha excelentes dicas. William, queria começar essa entrevista de hoje pedindo para você falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve, para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar, mas não sabe o que faz. Conta um pouquinho para a gente. Ok. Bem, eu trabalho há 20 anos já como consultor de gestão de pessoas, né? E também realizo orientação de carreira. O que seria isso, né? É ajudar, no caso, as pessoas a encontrar um sentido para a sua vida profissional. Atualmente, diante das movimentações que estão acontecendo no mercado e diante das novas perspectivas, né, então as pessoas estão buscando agora um novo sentido, né, entender assim, o que para elas traz um significado de vida e também um significado profissional. Muito bem, isso é muito importante, né? Porque afinal de contas a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando. E se nós não tivermos uma relação prazerosa com esse nosso trabalho, nossa vida tende a ser desmotivada, tende a ser de uma maneira levada. Se a gente não está contente com aquilo que a gente passa grande parte do dia fora de casa, como que a gente vai ter uma vida adequada, como que a gente vai ter uma qualidade de vida, não é verdade? É isso mesmo. Então, assim, hoje a questão da qualidade de vida, a questão da família, né, tudo isso é muito importante. As pessoas estão preocupadas não só com o aspecto da remuneração, mas em si com a qualidade de vida, né? Como que elas podem usufruir de mais tempo, né? E estar numa profissão que possa agregar, que possa fazer sentido para ela, de modo que ela possa acordar de manhã e se sentir motivada a realizar as atividades do dia a dia. Então, por isso, a busca de um sentido, né? Por que que eu realizo determinada atividade? Qual a finalidade disso? Então, isso é um fator muito importante. Sem dúvida. E tem também a questão das diversificações que tem hoje, né, uma grande diversidade nessa questão da carreira. Com o advento da tecnologia, com o advento da internet, nós ganhamos aí um novo gama, uma nova geração de pessoas que têm trabalhado dentro do ambiente da tecnologia. Muitos empregos tradicionais que eram criteriosos ali presencialmente em 8 horas de trabalho tiveram a sua flexibilidade, né? Também com a alteração aí da legislação trabalhista tiveram algumas alterações. Então o campo é vasto e tem muitas diferenças do que a gente via antigamente, não é, William? Que modelos novos de carreira você destaca para a gente? Tipos de carreira você pode estar falando para nós? Um ponto importante que você colocou é a questão do modelo tradicional. O modelo tradicional ele não vai deixar de existir. Mas o que aconteceu e que vem acontecendo é uma flexibilização dos modelos de trabalho. Então, hoje você tem profissionais que sim estão no modelo tradicional, dentro de uma empresa, de uma indústria, fazendo o seu trabalho de 8 horas por dia, mas você também tem pessoas que estão realizando trabalhos autônomos, trabalhos por projetos, e isso, toda essa gama de oportunidades, ela ajuda no sentido que de ampliar o horizonte das pessoas e a perspectiva, né? Antigamente se falava muito de você buscar uma colocação numa indústria, numa instituição financeira. Hoje nós estamos vendo novas perspectivas, inclusive com relação aos jovens,
né? Estamos vendo a questão das startups, né? Dos influenciadores digitais, o pessoal na produção de gamers. Então, são novas atividades que estão sendo incorporadas. E isso abre uma possibilidade muito grande, né? E flexibilizando esse modelo que antes era um modelo que estava em vigor. Muito bem. Eu estava conversando com o William nos bastidores e ele estava falando comigo de uma nova possibilidade do conceito de carreira, aonde você não precisa exatamente ficar fixo em um único local, não é isso, William? Hoje o conceito de carreira, nós temos que entender que diante de toda essa mudança que vem acontecendo, né, nós temos que analisar pela questão das experiências. Então, assim, você pode ter uma experiência dentro de uma organização, em um determinado momento, você pode ter uma experiência fora da organização, você pode realizar algum serviço, alguma prestação de serviço. O importante é que tudo isso faça sentido para você. Então, assim, você tem um sentido de vida, um sentido profissional e todas essas experiências que você vai acumulando, tudo isso que vai trazendo uma bagagem, vai preenchendo o seu histórico de vida. Então, isso traz o quê? Traz mais satisfação, né? E as pessoas estão buscando mais satisfação. Muito bem. E uma dúvida que muitas pessoas têm é o seguinte: se todo mundo pode ter um plano de carreira, todos podem ter um plano de carreira, ou varia muito hoje em dia essa questão de profissão para profissão? Olha só, é importante você ter colocado isso porque no passado você tinha a carreira muito dentro da organização. Então a empresa, né, os gestores, junto com o seu pessoal, elaborava lá o seu plano de carreira. Então, quais as funções que você ia ocupar ao longo dos anos, né, quais os treinamentos necessários que você precisaria ter. E hoje, esse modelo, ele sai também da organização. Então, quando nós estamos falando de um modelo que é um modelo democrático, vamos falar assim, nós estamos colocando pessoas que não necessariamente estão dentro de uma organização ou não necessariamente têm um nível universitário. Porque hoje você tem aí os jovens, né, criando aplicativos na internet, né? Você tem aí a gama de influenciadores digitais. Então não podemos restringir a esse modelo só o modelo dentro da organização. E outra coisa, o modelo ele passa a ser da pessoa, né? E não necessariamente da organização. Então a pessoa vai construindo o seu modelo de carreira, né? Isso é um fator importante. Muito bem. Por isso também do significado das experiências que a pessoa tem durante a carreira, que ela vai criando uma identidade, não é? Justamente. Então assim, a partir do momento que eu defino o meu sentido, né, e eu falo muito isso, que assim, você tem a sua trajetória de vida e você também tem a sua trajetória profissional. Ambas têm que andar lado a lado. Então, assim, você vai construindo as experiências com base no quê? Com base naquilo que faz sentido para você. Então, o importante nesse processo, no processo de orientação de carreira, é primeiro encontrar o que faz sentido para você. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm até mim e não sabem, né? Diante de toda essa questão que está aí de velocidade, de informação, de ter que ficar longos turnos dentro das organizações, ou mesmo ir nas organizações, realizar tarefas e atividades sem saber por que está fazendo aquilo. Então, essa questão do sentido, ela se perdeu. E então, hoje, quando a pessoa vem até mim, um dos primeiros pontos que nós temos que trabalhar é descobrir o que faz sentido para a pessoa, né? Por que ela levanta de manhã, por que ela se propõe a realizar uma atividade, né? O que ela quer, o que ela almeja. Então, a partir do momento que a pessoa descobre o sentido, isso fica muito mais fácil. Porque aí nós vamos direcionar e orientar a vida profissional dela de uma forma que ela vá em direção ao seu sentido de vida. É verdade, porque é muito perceptível, né? Quando a gente encontra uma pessoa que ama, que tem paixão por aquilo que desenvolve. Eu vou citar um exemplo. Você vai, por exemplo, em um médico, não é? Isso. E ele pode simplesmente dar um diagnóstico para você sem mesmo encostar em você.
Ele pode dizer para você que a inflamação que você está sentindo no estômago, na verdade, vai passar com um simples remédio que ele vai te entregar, mas ele nem encostou para saber se o problema era realmente aquele que ele acreditou que era, né? Da mesma forma, a gente vê isso em um prestador de serviço, seja ele um mecânico, seja ele o rapaz que vai arrumar o fogão na sua casa. A gente cria essa identidade, cria essa simpatia com o prestador de serviço a partir do momento que a gente vê que ele está contente com aquela função que ele está desenvolvendo. Ele está mais interessado, ele está mais entusiasmado, ele de fato quer procurar a solução para aquilo que você precisa. É muito diferente essa questão da energia do profissional, não é, William? Isso mesmo. Então, assim, quando você se identifica com algo, né, você faz aquilo com gosto, né? Você não vê nenhum tempo passar, né? Porque aquilo ele está incorporado no seu sentido de vida. Então, você melhora o relacionamento, né, com seus clientes, você melhora o relacionamento com a sua família, né? E tudo isso por quê? Porque você ali descobriu um sentido. E quando você descobre um sentido, não é meramente só a atividade de fazer alguma coisa, tem algo a mais, né? Então, no caso de um profissional de saúde, tem o quê? O cuidado com a pessoa. Então, simplesmente, eu não vou agir de forma mecânica, ou simplesmente dar uma medicação, ou simplesmente dar um diagnóstico. Eu vou o quê? Eu vou além disso, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou entender essa pessoa, né? Descobrir o que aflige, quais são as angústias, eu vou ter uma escuta mais compreensiva, né? Um olhar mais amplo para essa pessoa, né? E isso isso traz o quê? Uma realização, uma satisfação pessoal, né? Você não está fazendo aquilo de forma mecânica, você está fazendo aquilo porque você gosta, porque você tem paixão naquilo que você faz, porque você sabe que isso que você está fazendo tem sentido. Muito bem. Estamos conversando com o William Andrade, o William que é coach de carreira e também trabalha na consultoria de gestão de pessoas. Tem mais de 20 anos de experiência no ramo e está aqui falando um pouco para a gente sobre perspectivas e também os desafios de sua carreira. E agora, no segundo bloco, vai dar dicas para a gente. Portanto, continue conosco que voltamos já.